Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os nossos queridos irmãos. Nessa devocional, eu gostaria de compartilhar com vocês o Salmo de número 133, que diz assim, é muito conhecido: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão até a gola das suas vestes. E é como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. É um salmo extremamente conhecido. Falamos muito sobre união neste salmo e precisamos entender um pouco do contexto quando Davi escreve este salmo de número 133. Bom, precisamos entender então a questão histórica. Quando o povo sai do Egito em direção à Terra Prometida, ali começa o período de conquistas, né, tomando posse da terra, e vai chegar um momento na história e que é conhecido para todos nós, e a Bíblia relata isso, que é o período dos juízes. E é um período em que não havia unidade no povo. Esta palavra aqui que Davi está usando, Yashad, no aramaico, que traz a ideia de união, de unidade, né? Um advérbio, na verdade um advérbio de modo, unidamente. Como é bom, como é agradável vivermos unidamente, morarmos, habitarmos unidamente. Mas no período dos juízes isso não acontecia, havia muita briga, muita rixa, muita confusão. Quando a tribo A estava então com um dos seus juízes ali, liderando a região de Israel, a tribo B então já se colocava como opositora, e se fosse a B, a A se colocava como opositora. Chega então um período em que o povo decide que precisa ter um rei. Saul é declarado rei, mas o povo ainda não vive nessa perfeita unidade. E a história desenrola, algumas outras coisas acontecem, até que chega o período de Davi, e Davi consegue então estabelecer essa unidade. E aí ele diz assim, olha, que coisa agradável, que coisa maravilhosa, que coisa especial é morarmos, é habitarmos, é convivermos unidamente. E Davi vai usar aqui duas figuras que precisamos entender este contexto para poder compreender aonde Davi queria chegar. Primeiro ele usa aqui a figura do óleo, no versículo 2, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça e desce pela barba, a barba de Arão. Esse óleo da unção, está falando aqui uma alusão ao sumo sacerdote, no momento em que ele era ungido. A preparação deste óleo da unção está registrado lá em Êxodo capítulo 30, a partir do verso de número 22. E aqui pelo menos três figuras Davi está tentando ressaltar para o povo. Isso para eles tinha um significado muito grande, que para nós aqui no Brasil, e nesse contexto do século XXI, não entendemos muito bem. Então ele estava tentando trazer à memória do povo a preciosidade do óleo, a sua fragrância e a sua densidade. Então, quando ele fala da preciosidade, quando você lê lá em Êxodo capítulo 30, você vai ver que é um óleo caro, um óleo precioso. E Davi está dizendo o seguinte, que a unidade do povo precisa ser como o óleo da unção, algo extremamente precioso, extremamente valoroso. O povo precisava dar valor àquilo e ficar feliz com aquela situação de viver unidamente. Esse é o primeiro ponto. O segundo é a ideia da fragrância. Você já percebeu quando alguém chega assim, está com aquele perfume que não é muito agradável, né? Exala assim, vai longe, mas você tem aquela sensação de que vai espirrar. Contrário a isso, o óleo da unção era extremamente agradável, a sua fragrância ia longe, era algo que foi desenhado e preparado pelo Senhor. Davi está dizendo que a unidade do povo precisa ser como esta fragrância que alcança o povo com uma ideia assim de prazer, de alegria.
Então ela precisava ser assim, ter a ideia bem específico de ser precioso e de ser agradável, prazeroso. Mas aí também traz a ideia da questão da densidade, porque quando descia na cabeça, a barba, até a orla não é gola, a orla é até lá na barra da sua túnica, até lá embaixo, era algo denso, era perceptível. Então você falava assim, realmente ele foi ungido, porque está completamente da cabeça ao pé. Então Davi está dizendo o seguinte, que a unidade do povo tinha que ser no povo inteiro, o povo por completo, do alto até embaixo, aquela coisa densa, aquela coisa perceptível, aquela coisa gostosa. Então ele usa a primeira figura, que é a figura do perfume, ou óleo da unção. Mas ele usa a segunda figura no versículo 3, que ele fala assim, é como o orvalho de Hermon, que desce sobre o monte de Sião. Preste atenção, se você não conhece um pouco da geografia daquela região, o Monte Hermon hoje está na região da Síria, e o Monte Sião está aqui na região próximo a Jerusalém. A distância entre o Monte Hermon de carro, pelas estradas, né, até o Monte Sião é 360 quilômetros. Se você está no centro de Jerusalém, você consegue caminhar até o Monte Sião, dá uns 2,1 km. É bem perto, mas a distância entre o Monte Hermon e o Monte Sião é uma distância muito grande. Como então que o orvalho sai do Monte Hermon e vai até o Monte Sião? O Monte Hermon ele tem um momento da sua história que ele se enche de neve. E no verão, aquela neve ela então, derrete e a natureza se encarrega então dela virar um orvalho e o vento sopra o orvalho do Monte Hermon até o Monte Sião. Que coisa especial! Então Davi está dizendo o seguinte, que a unidade do povo de Israel precisava ser como o orvalho que sai de norte a sul. A unidade precisava ser no povo inteiro, de norte a sul. E ele arremata o texto dizendo assim, porque ali no finalzinho do versículo 3, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Ali aonde? No Monte Sião, onde estava o tabernáculo, onde o povo pelo menos 3 vezes no ano se reunia para as festas, para a consagração, para o sacrifício dos animais, para pedir perdão, para uma ideia de mais santidade. E então o povo tinha um momento muito especial de unidade que Davi está vivenciando ali e compartilha isso conosco. Eu encerro essa devocional dizendo para os irmãos o seguinte, Boas Novas é uma igreja extremamente unida e eu tenho certeza que após essa pandemia ficaremos muito mais unidos, muito mais em unidade, procurando trabalharmos fervorosamente para a honra e glória do Senhor. Ó quão bom e quão suave é que vivamos unidamente para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos.